Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes? Pode dar uma glória a Deus. Como que Jesus nos ama, né? Em plena quarta-feira, traz aí esse casal abençoado aí para nos contemplar com este louvor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Solicito, amada igreja, que com muito carinho se coloque de pé. Estou vendo ali a missionária Matilde, diretamente de Goiânia para cá, né? Louvado seja Deus. Vamos ler 2 versículos bíblicos e aí a gente já toma os nossos assentos. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Evangelista do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo do amor, apóstolo João, capítulo 5. É culto de ensino. Então, vamos preparar nossas espadas, nossas Bíblias para acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura do verso 30. E depois eu vou para o 39, do mesmo capítulo. O verso 30 do capítulo 5, você que está no seu lar, na sua residência, neste sofá bem confortável, diz assim o verso 30. Jesus falando, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Dirija seus olhos ao verso 39, daqui é que vai sair a nossa temática. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Também o nosso Senhor Jesus falando. Amém, amados irmãos? Amém. Coloque sua Bíblia sobre o assento, vamos fazer uma oração. A forma que você se sentir mais confortável. Curve as vossas cabeças. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por esta quarta-feira, pelo fôlego de vida, por este culto de ensino. Mas, sobremaneiras, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é a vida, Senhor. É ela, meu Senhor, que nos conduz à salvação. Pai, obrigado pela tua palavra. Que não saia nada de mim, mas tudo das tuas santas escrituras. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade, que eu venha falar somente o que o teu Espírito Santo, o Espírito do Senhor, nos concedeu a falar. Assim nós oramos, te agradecemos, e toda a igreja confirma dizendo, amém. Podemos assentar em nome de Jesus, louvado seja Deus. Amados irmãos, nesses 30 minutos, nós vamos meditar hoje sobre uma temática, diante desse texto que nós lemos, examinando-os. Eu dei uma temática chamada examinando-se, reflexivo, introspecção, nós pensando conosco mesmo. Você buscando agora o seu eu, pensando, examinando-se segundo a palavra de Deus. Se o que nós estamos fazendo está de acordo com a palavra do Senhor. Então, para isso, Deus nos concedeu alguns textos para que a gente possa usufruir desses 30 minutos a 35, para que saímos daqui mais alicerçados, porque nós tivemos aí praticamente 7 dias de degraus, que foram umas bênçãos, viu? Eu creio que a igreja ainda está meditando, porque eu estou. Então, observem e ouçam com atenção a temática. Examinando-se, eu, como ser humano, como servo de Deus,
examinando-se segundo a palavra de Deus, segundo as Santas Escrituras. Mas nós podemos, conforme o texto que nós lemos aqui, eu vou repetir esse texto em duas versões. Esse mesmo texto, 39. Pode deixar que agora eu vou ler tudo. Pode deixar a sua Bíblia, só agora me empresta um pouquinho para Jesus, os teus olhos e os teus ouvidos. Então, a Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, ela vai dizer assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. É uma assertiva, não existe dúvida. Aí ele ratifica de novo: e são elas que de mim testificam. É o próprio Deus falando conosco. Já na NTLH, linguagem mais jovem, que é que o jovem mais usa, diz assim: vocês estudam as Escrituras Sagradas, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. Aí ele vem e ratifica: e são elas mesmas que dão testemunho do meu favor. Então vejam que Jesus está exortando, está nos ensinando aqui que ele faz o que o próprio Pai faz, porque ele é o próprio Deus. Já a NVI vai dizer assim: vocês estudam, agora observem, cuidadosamente. Louvado seja Deus. É um versículo com versões diferentes, mas o significado é único. É o que nós já aprendemos aqui. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, nós podemos aqui, para que a igreja fique bem arraigada, nós vamos analisar duas palavras aqui, para que nós saímos daqui tranquilo. Tranquilo. O que é examinar? Veja que ele dá uma diretriz, ele dá uma assertiva: examinai o quê? As Escrituras. Pode participar, é culto de ensino. Examinai as Escrituras, não é isso? E o que é examinar? Para isso a gente vai e busca, fazer igual o nosso superintendente. A gente vai, busca algumas informações. Lá do latim, do Aurélio nem precisa, porque, conforme o nosso pastor falou, a de cruz é cultura. Então, Aurélio aqui é uma bênção para nós. Do latim, quer dizer o quê? Pesar e ponderar. Toda a Escritura nós temos que ler, raciocinar, pesar, ponderar, buscar a exegese da palavra, para que a gente não se enverede em falsas doutrinas. Isso no latim. Então, você vai ler e vai examinar. O quê? As Escrituras. Eu vou ler, vou examinar, perscrutar, pesquisar. É uma exploração individual, esse exame, e ou coletiva, que é o que nós estamos fazendo aqui, estudando junto. Ou quando você, o senhor, a senhora, que está em casa aí, senta ali numa cadeira, faz um estudo, uma exegese. Pronto. Então, nós estamos examinando aquele norte que vai nos conduzir à cidade maravilhosa, à cidade santa, onde ruas de ouro, avenidas de ouro. Porque nós só vamos chegar lá, e iremos chegar, em nome de Jesus, examinando as Escrituras. Porque ele falou aqui, o próprio Jesus, elas que testificam de mim, são elas que testificam, que testemunham de mim. Já quando o texto nos diz, examinai as Escrituras, então ele nos coloca para examinar as Escrituras. E o que quer dizer quando o texto diz assim, examina as Escrituras? Tem um significado também. Já voltamos a atenção, examinar, meditamos, calculamos, fizemos uma introspecção. Opa, mas se hoje Deus me deu um versículo, como que eu vou me conduzir hoje? Fiz a minha devocional, como que eu vou me conduzir? Sempre à luz da palavra de Deus. Então, quando o autor está dizendo, examinai as Escrituras. As Escrituras. Então, o nosso objetivo é sempre seguir as Escrituras, mesmo sendo seres humanos. Mas o nosso esforço é seguir.
Então, quando no original, essa escritura, no original mesmo, na hebraica, vai dizer assim, está tudo anotadinho aqui, é apontar para o autor divino. Quando você examina, você está examinando um autor divino, mas um autor que é permanente. Ele é para sempre, que é o nosso Deus. Mas ele vai mais além ainda, no original. É você analisar a voz de Deus. É você analisar o seu interior, se está seguindo a voz de Deus. Você entra em si mesmo. Será que eu estou seguindo o autor divino permanente e a voz viva que me conduz ao céu? Então, quando Jesus ele está falando com os sacerdotes, no capítulo 5, ele está falando de si, só que ele é o próprio Deus, Jesus falando. E detalhe, Deus ele não age independente, é conforme ele falou, como ouço assim faço, como porque eu sirvo ao meu Pai. Então, eu sou o próprio Deus. Então, examina-se as Escrituras. Porque o que vai nos manter firme, aqui, ó, igual nós estamos, muitos estão nos seus lares, e alguns na faculdade, estudando, são as Escrituras. Então, repetindo o texto, eu vou ler na NVI. Vocês estudam cuidadosamente a palavra. O que ele está dizendo? Olhem, percutem, pesquisem. Porque quando você vê um vídeo no YouTube que vai falar uma heresia, você já cancela o vídeo. Cancela já. Quando você lê uma blasfêmia, já cancela. Porque você tem um referencial. Ô, glória. Você tem um referencial. As Escrituras. A voz viva. A voz de Deus. Ô, glória. Esse é o nosso referencial. Ah, mas eu ouvi. Não. Você pode ter ouvido. Mas eu não só ouvi. Eu li, eu estudei e eu tenho um norte. O meu norte chama-se o Verbo. O Verbo. O Rema. Então é por isso que nesta quarta-feira, igual alguns que estão nos seus lares e outros aqui, presencialmente, permanecem firmes, porque eles examinam as Escrituras. Louvado seja Deus. Então, esta é a preocupação de Jesus. Olha, assim como eu ouço, assim como o Pai me manda, eu faço, porque eu sou Deus. É o que está lá em João capítulo 5. Então, partindo-se dessa explanação, para a gente entender o que é no original o latim, o grego, então, apontar Escrituras, lendo aqui bem, igual anotei, apontar para o autor divino, que é as Escrituras, e que elas permanecem para sempre. É o que está, é o original. É atentar para a voz viva de quem? De Deus. Quando nós estamos lendo a palavra, Deus está falando conosco. É o próprio Deus falando conosco. Então, a nossa maior profecia é a palavra. Terão dons, e que nós, assim como Paulo fala, não desprezeis. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, fica assim, essa breve considerações iniciais, examinai as Escrituras. Louvado seja Deus. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha só, quando o Senhor, a senhora está lendo a palavra, o próprio Deus está dando testemunho e nós aprendendo com Ele. E já partindo para aqui alguns versículos que Deus me deu, dentro desse verbo, examinar as Escrituras. Nós não vamos fugir desse verbo, examinar as Escrituras, porque essa é a nossa temática. Examinando-se segundo a palavra de Deus. Então, quando Deus me deu essa temática, eu comecei a buscar o quê? Meu Deus,
eu errei em tal ponto. Parece até que eu errei mais do que acertei. Porque o Espírito Santo, ele vai te ensinando. É o que está lá em João 14, 26. É ele que nos ensina. E é ele que nos faz lembrar de tudo. É ele. É só ele que faz isso. Inclusive, eu não li, mas eu não resisto transmitir a palavra do Senhor sem eu ler esse versículo. Já é um hábito há mais de 10 anos, não sei nem quantos anos. Quer ver? Abra sua Bíblia, em João 14, 26. Já a gente retorna à nossa temática. Porque o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, é o que está nos ensinando nesta noite. Então, pode deixar que eu leio. João 14, 26 vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Os 7 degraus, pode ser que daqui um mês, 6 meses, um ano a gente esqueça, mas ele vai ficar sempre aqui. 7 degraus. Vou reconhecer sempre que eu sou pecador. O primeiro degrau, eu sou pecador, então todo dia eu tenho que estar pedindo perdão. Todos os dias. Voltemos ao texto. Nessa temática, examinando-se a si mesmo, observem, abra sua Bíblia, ou pode deixar que eu leio aqui, pode deixar que o nosso acerto foi eu ler. Agora que eu lembrei. Olha só o que Paulo fala. Eu fiquei maravilhado com esse texto. Em 1 Tessalonicenses, pode deixar que eu leio. A não ser que queira acompanhar por conta da versão. Amados, Paulo, ele nos exorta assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinai tudo. Examinar o quê? Tudo. Olha só, não é examinar um terço, 2 terços, 20%, 10%, 30%. Não. Não é isso. Examinai tudo. Louvado seja Deus. Então, quando nós pegamos a Bíblia, não é só ali, eu vou ler o versículo aqui. Não, examina. Porque Paulo está nos ensinando, examinai tudo. Só que aí vem um ponto, e retende o bem. Ora, se Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, está dizendo, examinai tudo, retende o bem, é porque tem outras coisas que nós, como seres humanos, guardamos. Não é assim? Olha, observe. Examinai tudo, retende o bem. O que você está guardando, o que eu estou guardando, que não te faz bem? Repetindo a pergunta. O que eu estou guardando, o que a noiva está guardando que não te faz bem? Hoje é dia de jogar tudo fora, aquilo que não te faz bem. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, isso que está te machucando, vai sair. Alabassura e canta. Isso que está te fazendo cair numa depressão, numa tristeza, numa solidão, joga fora. Pelo poder do Espírito Santo. Oh, glória. Retende o bem. Isso que está te machucando não te pertence. Porque hoje, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do sangue do Cordeiro, tudo isso que está te prejudicando vai ser lançado no mar do esquecimento. Tudo. Retende o bem. Para de ficar guardando essas coisas ruins, desagradáveis. É um culto de ensino. É o momento que Deus fala conosco. Joga fora.
Joga fora. Pastor, é porque o senhor não está na minha pele, eu sei. Nós também não estávamos na pele de Jesus, não. Quando ele estava sendo açoitado, e os cravos entrando nos pés e na mão, mas ele lá de cima olhou para baixo, manarraçuricando. Meu Deus. Todo doído, mas ele olhou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então joga fora, esquece. É por isso que quando nós examinamos as Escrituras, nós temos alguns outros cuidados. Eu vou ler aqui alguns cuidados que nós devemos ter para que a gente nunca saia da órbita de estar examinando sempre as Escrituras. O salmista, eu leio aqui, examinar o quê? Tudo. Retende o quê? O bem. Tudo que não faz parte daquilo que possa colaborar com a sua vida, hoje é o dia de jogar fora. Mas quando nós sairmos dali, não recolhe não, deixa ele no lixo mesmo. Então, o salmista, ele preocupado com isso, olha só, há quantos anos, Salmo 50, verso 5, ele diz assim, o salmista Davi, ajuntai-me, olha só, ajuntai-me. Em outras versões está congregai, os meus santos. Olha os santos aqui. Olha os santos. Olha os santos aqui. Congregai. Nós vamos aprender a examinar as Escrituras quando nós congregamos. Esse negócio eu vou congregar em casa. Eu cansei de igreja. Irmão, retende o bem. Retende o bem. Isso que você ouviu congregar em casa, congregar pelo YouTube, ficar vendo vídeo, retende o bem. Isso não vai te fazer bem. Assim como não me faz bem. Para ninguém. Os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Observe, o que nós estamos fazendo aqui, o que o casal fez, louvar a Deus, é um sacrifício. E o que nós estamos fazendo aqui é um sacrifício. Mas quem se agrada? Deus. Ele. Olha, assim, você não imagina a alegria do Senhor quando você pegou o seu paletó, a sua camisa, a sua sandália e disse, eu vou para a casa do Senhor. Ele está retendo o bem. Quando ele diz, eu vou para a casa do Senhor, eu vou pegar o melhor. O melhor. Porque ele diz assim, né? É melhor um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar. Então nós estamos no lugar certo. Ah, pastor, mas eu trabalho 8 horas por dia, meu irmão. Jesus disse que ele não para. Ele não para. Jesus não para em nenhum momento. Louvado seja Deus. Agora, essa preocupação do Espírito Santo de nos trazer este ensino, examinando-se segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras, nós também vamos encontrar em Hebreus 10, 25. Observe a importância da igreja, a importância de congregar, a importância de ter uma liderança, a importância de ter um pastor, a importância de ouvir um testemunho, a importância de sorrirmos, de estarmos aqui juntos. Observem, carta aos Hebreus 10, 25, vai dizer assim, não deixando a nossa congregação. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus, pela sua palavra assim, Ele diz assim, não deixando a nossa congregação. Porque alguns estão fracos, porque deixam de congregar. Deixam de examinar a palavra. E detalhe, a palavra de Deus é igual a alimento. Quanto mais a gente se distancia, mais vai ficando fraco. Fraquinho,
raquítico. Não estou entendendo nada. Não sei por que isso está acontecendo. É porque não está examinando as Santas Escrituras. Porque se ele chegar em um versículo daquele que, igual está lá em Isaías, não tem mais, pronto, ele já está alimentado. Então, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximam, que vai se aproximando aquele dia. Amados irmãos, se nós bem soubéssemos, nós não perderíamos um culto. Se nós bem soubéssemos do valor de um culto, da alimentação que nós recebemos em um culto, nós jamais deixaríamos de assistir um culto. É bem verdade que às vezes vai ter férias, vai ter viagem, tudo isso faz parte. Mas eu estou falando de disponibilidade, quando nós temos tempo de examinarmos a nós mesmos. Por que eu estou em casa hoje? O culto está lá e eu estou aqui. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de ocupação secular, não. Eu estou falando do livre-arbítrio de não ter nenhuma atividade e o culto não existir. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Romanos, ele vai nos falar assim, 8:27. Por que Paulo, sendo usado por Deus, ele diz assim, examinai tudo, retende o bem. É porque Paulo sabe, assim como nós sabemos, que nós somos o quê? Templo. Nós somos o quê? Tabernáculo. Nós somos o quê? Residência. De quem? De quem? Do Espírito Santo. Meu Deus, que luxo. Nós, cheios de falhas, somos templo do Espírito Santo. Isso não te orgulha, não? De ser templo do Espírito Santo? Louvado seja Deus. Então, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer assim, observe por que ele fala lá em Tessalonicenses. E aquele que sonda, observe de novo, examina. Agora quem está falando é o Espírito Santo. Além de nós examinarmos, agora o Espírito Santo está examinando. 8:27. Aquele que sonda e examina os corações. Os corações. Conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos. Olha os santos aqui. Olha os santos. Quando você está examinando tudo, quem que está te ajudando? O Espírito Santo. Quando você está estudando, está raciocinando, quem que está te ajudando? O Espírito Santo. Porque ele está dentro de você. Filha, não vai por esse caminho. Filho, não vai por esse caminho. Retende o que é bem, o que te faz bem. Larga esse negócio, esse caminho não é viável para você. Louvado seja Deus. Então ele diz assim, pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Olha só, amados, que privilégio que nós temos. Eu vou ler direto agora. E aquele que sonda, abre aspas, parênteses, examina os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que não está te fazendo bem, joga fora hoje. Examinando-se segundo as Escrituras. Eu vou dar um time aqui, vou até marcar. Eu vou te dar trazer algo que aconteceu comigo em 2014, por aí assim. Aqui, se mandar a militar suspender a mão, só não o pastor e a missionário. Os demais tudo levanta a mão, né? A maioria são militares. A maioria são militares. Mas olha a importância. A Bíblia vai dizer o quê? Comunicai as vossas necessidades com quem? Com os santos. Mas só que tem gente que pensa assim, gente, né? Eu também sou gente, então estou inserido. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou ter que falar? Por que eu vou ter que me expor? Por que eu vou ter que contar algo da minha vida para o pastor? Por que eu vou ter que contar algo para a diaconisa? Minha filha,
para essa pessoa que você não quer contar, você não sabe a oportunidade, ela tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo. É claro que você não vai escolher assim, aleatório. Você vai ver o testemunho de vida. É bem verdade. Por isso que a gente fala e traz uma ressalva. Então, a maioria aqui sabe, mas eu vou dar um exemplo que todos entendem. Imagina, a pessoa recebe o telefonema, olha, hoje é entrevista para o seu emprego. Salário inicial, 15 mil. Será que a pessoa fica nervosa com uma entrevista dessa? Será que fica? Salário de 15 mil é entrevista sua. Então, eu estou trazendo um exemplo bem prático para que a gente entenda, tanto faz seus militares como civis. E eu dormindo tranquilo, eu era auxiliar de Estado-Maior. Auxiliar de Estado-Maior é de quem é general, então eu era auxiliar. E, na véspera da promoção para generais, irmãos, é igual essa pessoa que vai fazer a entrevista, que vai ceder. Ela fica nervosa. Imagina como é que fica aquele quartel-general quando é promoção para general. Meu Deus, parece um formigueiro. E naquela noite, eu, como auxiliar de Estado-Maior, ali no meio daquelas autoridades, Deus me deu um sonho. Olha só. Deus me deu um sonho que o auxiliar do general, que é um coronel, ia ser promovido. E Deus me mostrou ele assando um churrasco, fazendo churrasco. Olha, aquilo dali me deixou maravilhado. Eu disse, meu Deus, o coronel vai ser promovido a general, porque eu assisti no sonho ele fazendo churrasco. Oh, churrasco é alegria, não é não? Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? A Bíblia vai dizer assim, aquele que tiver um sonho que conte, não é isso? Não é isso que a Bíblia vai dizer? Eu digo, meu Senhor, eu não vou agir aleatoriamente, não. E o coronel me dava muito bem com ele, muito bem mesmo. Só que aí, como é que Deus faz? Quem trabalhava comigo era um capitão bem antigão, ou seja, de lá cristão, evangélico há muito tempo, líder de casais. Aí quando eu cheguei, todo animado, a gente querendo fazer a vontade da carne, precisando estar fazendo a vontade do Senhor. Aí eu chamei, capitão, rapaz, eu tive um sonho com o coronel, que ele achando um churrasco alegre. Olha, eu creio que ele vai ser promovido. Aí o capitão altamente experiente, o que Paulo fala? Examinai tudo. Ô glória! Examinai tudo. Retende o bem. E retende o bem. Quando ele falou assim, Chaguinha, eu não sei por que ele me chama de Chaguinha, pastor. Porque eu sou alto, tenho 1,80 m, sou halterofilista. Não entendo, não é, pastor? Aí, capitão, olha, eu sonhei ele alegre, que vai ser promovido. Ele, Chaguinha, segura. Segura. Não fala, não. Eu digo, capitão. Ele não fala. Meus irmãos, que eu falo com muito respeito. E a reunião lá, a maioria que é militar já sabe, todo mundo fica parecendo um formigueiro, general para tudo quanto é lado, e os auxiliares ali tudo nervoso. Irmão, eu não sei que hora foi que eu saí, se eu fui no banheiro, não sei onde eu fui, eu não sei, e nem lembro também. Eu só sei que o capitão, Chaguinha, segura, não vamos falar nada. Sabedoria, né, gente? É muita sabedoria, porque ele examinou tudo antes. Porque se ele não examina, eu poderia incorrer em um erro, cometer um equívoco. Aí quando eu saio, que eu chego na sessão, eu só vi o rebuliço. Eu só vi todo mundo nervoso. Para onde foi o coronel? Para onde foi o coronel? Meu irmão, o coronel quase que suicida. Ele nunca mais voltou na sessão, porque ele soube que não ia ser general. Entenderam? Entenderam tudo? Só quem entendeu, suspenda a mão. Teve gente que não entendeu. Então, se eu falo que ele ia ser promovido, misericórdia. Eu nem sei se eu estava contando esse negócio aqui agora. Mas Deus levantou um servo e disse, vamos examinar tudo. E qual foi o exame daquela hora? Qual foi a retenção do bem? O silêncio.
o silêncio. Tem coisas que a gente tem que esperar a ação de Deus. Glória a Deus. Ainda, a presença de Deus está muito forte, viu, gente? Ainda que você pretenda agir por emoção, mas Deus nos ensina nesta noite: examinai tudo. Examinai tudo, retende o bem. Ah, lá no meu serviço eu vou chegar em casa, eu vou quebrar tudo. Por quê? Por quê? Se nada aconteceu, tua família não está sabendo de nada. Examina tudo antes. Examina tudo. Então, meus amados, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, observe que Paulo fala, examinai tudo, não é isso? E retende o quê? O bem. Agora, observem o que Paulo nos ensina. Quando nós investimos, que a pessoa, não vou nem falar nós, que as pessoas invertem, que elas só retêm o mal. Observe o que acontece. Então, se a Bíblia está dizendo, examinai tudo e retende o bem, é porque nós temos tendência de examinar o quê? De reter o quê? O que não faz bem. Não é assim? Porque quando a Bíblia diz assim, não matais, é porque o quê? Nós temos tendência de matar alguém, nem que seja com palavras, nem que seja fisicamente, com agressão. É porque a Bíblia está dizendo, a tendência do ser humano é matar. Mas Deus diz assim, não matais. Não é assim? Então, Paulo escrevendo, agora que eu já estou falando o contrário, quando a pessoa só retém aquilo que é desagradável. Olha o que Paulo nos ensina. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta, capítulo 4, verso 4. Mas tem um segredo aí. Quando nós, como seres humanos, como evangélicos, começamos a inverter as coisas, nós vamos esfriando. Eu vou retirar o nós. As pessoas vão esfriando na fé. Eu vou repetir. Quando o evangélico, o servo do Deus Altíssimo, ele só olha para as falhas. Oh Deus, me ajuda. Quando ele só olha para as falhas, quando ele só olha para os erros, quando ele só olha para ele está retendo o que é desagradável. Ele está retendo o quê? O que é desagradável. Ou seja, o contrário do que o Espírito Santo está nos ensinando nesta noite. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, vai dizer assim, o Deus, texto muito conhecido, o Deus desta era, eu estou lendo na NTLH, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. A igreja entendeu? A igreja entendeu? Glória a Deus. Não é o nosso caso. Eu abri aqui um parênteses, não é o nosso caso. Porque nós estamos retendo o bem. Nós estamos retendo o bem. Para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, a pessoa fica cega. Quando os seres humanos começam a reter somente aquilo que é conveniente para eles, eles começam a perder a fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós continuemos a reter o bem. Que nós continuemos a gravar o bem, a fazer tudo de bem. Eu vou solicitar à amada igreja que se coloque de pé com a autorização do anjo da igreja. Amados, eu já pedi para a gente já partir para finalizar a bênção, e já estou aqui já partindo para um resumo. O salmista, ele vai dizer assim, Salmo número 26 e verso 2. Observe o que o salmista vai dizer.
examina-me, examina-me. Olha o que o salmista está aqui se humilhando. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Deixe Deus examinar o teu coração agora. Examina durante 5 segundos, que tudo isso que não está te agradando vai por terra, em nome de Jesus. Examina. São 5 segundos. Glória a Deus. O salmista vai dizer também, Salmos 139, 23, 139, 23, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Deus, nesta noite, pelo poder da palavra dEle, Ele está tirando toda inquietação. Toda inquietação. E, por fim, a palavra vai nos dizer assim: louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios vai dizer assim: examinai-vos a vós mesmo. Examinar a quem? A vós mesmos. Para de examinar os outros. Examine a si. Olhe para dentro de você. Esquece quem está à sua direita, à sua esquerda, porque Deus está nos dizendo nesta noite: examinai-vos a vós mesmo. A vós mesmos. Se permaneceis na fé, ô glória, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Olha o que Deus está dizendo para nós olhar para nós. Porque se a gente olhar para os outros, olhar para o homem, é suscetível de queda. Mas Deus nos instrui nesta noite que o nosso alvo é Jesus. Ele é o nosso referencial. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Voltamos ao texto de novo. Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Vamos nos examinar. Se não é que estejais reprovado. Mas Paulo nos consola. Aí ele continua dizendo: mas espero, finalizando, que entendereis que nós não somos reprovados. Ô glória, nós não somos reprovados, ô glória, porque Deus está nos examinando nesta noite. Não somos reprovados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pai, obrigado. E o pastor, ele trouxe um sermão, uma palavra muito oportuna no culto de Santa Ceia. Mas eu vou ler, diz assim: examine-se, olha de novo, examine-se. Ou seja, examinar nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Nós estamos comendo hoje do pão, que é a palavra de Deus. E beba deste cálice. Amém? Deus continue vos abençoando. Eu pedi para ficar de pé um pouquinho, para relaxar as juntas e medulas. Todos evangélicos? Todos? Todos são evangélicos? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Todos. Curve a vossa cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que me exortou.
Obrigado por tudo, Pai. Que doravante, meu Deus, eu começo a olhar mais para mim. E saindo de mim, eu começo a olhar mais para o Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos nos examinar a nós mesmos. E que jamais, Senhor, sejamos reprovados. Assim nós oramos e te agradecemos. E a igreja confirma dizendo... Podemos assentar. Muito obrigado, nosso pastor. Deus continue abençoando a todos.